Olá, ouvinte. Mesmo quem está acostumado com o conteúdo desse podcast, talvez ainda se surpreenda com cada episódio. Tem certas coisas que mudam de lugar aqui o tempo todo, mas não se assuste. Eu posso até dizer que tudo se trata de algo emocional. Mesmo que pareça que é apenas meu, você vai perceber que é bem mais amplo que isso. Sinto muito se essa for sua primeira experiência com o podcast, mas eu espero que também não seja a última depois desse. Principalmente depois de revelar que tudo que você vai ouvir aqui nesse episódio foi feito pensando em você. Isso mesmo, você. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu vou conversar sobre a sua importância em ter conseguido chegar aqui e qual o meu papel enquanto produtor em te ajudar a entender isso. Muito prazer. O meu nome é Diego Malva e esse é o Vírgula Dobrada Podcast. No instante, você é um embrião, e no outro, uma pessoa que toma suas próprias decisões. Será mesmo? Se quem está falando no microfone sou eu e não você, tem vários motivos para isso, e nenhum deles é meritocracia. Para não precisar contar a minha história aqui, eu gosto de pensar que cada um possui sua própria urgência. Conseguir falar com as pessoas era minha, desde que eu me entendo por gente, e quando eu era criança, nem internet existia direito. Mas eu não demorei muito para perceber que pessoas pobres como eu não têm voz para tais urgências tão pessoais. Escrever e deixar público algo que você fala é muito fácil hoje. Cada um usa seu tempo da forma que quer e é tanta gente falando ou compartilhando pensamentos parecidos que parece que nunca temos tempo suficiente para acompanhar ou filtrar se você conhece mesmo a pessoa daquela publicação ali. Eu não tenho ideia de quem é você, mas eu estou falando diretamente contigo, e ainda assim eu quero te compreender. Pensando no tempo que investi produzindo e tentando conhecer o público desse podcast, eu percebi que quem ouve passa normalmente por um exercício de empatia. Aqui eu tenho uma opinião a ser exposta, um problema a ser levantado, uma experiência para ser compartilhada, e tem você, me ouvindo, tirando suas próprias conclusões e tentando transportar-se para o meu ponto de vista, a fim de entender onde que eu quero chegar com tudo isso. Eu não sei o seu nome, não sei sua história, mas quanto ser humano eu sei que você busca respostas de perguntas que nem você sabe quais são. Perguntas vêm sempre através de conversas com outras pessoas, que podem não se preocupar se vão ou não te machucar na construção dessas perguntas. Eu não quero te dizer que sou a pessoa mais confiável do mundo, ou que o que eu digo deve ser levado como verdade absoluta. Quando você discorda de alguma coisa, é que você chega a uma cristalização, ou um embate do seu pensamento inicial. É difícil, até para mim, dizer que a relação que eu tenho com você aqui não é verdadeira. Há um sentimento, que eu mesmo provoco pela vontade de dizer que eu me importo com as pessoas. Enquanto eu falo diretamente para esse microfone pensando em você, muita coisa passa pela minha cabeça. Algumas coisas não são possíveis de passar por escrito, pois apesar de sermos humanos e livres de qualquer certeza na vida, ainda achamos ruim lidar com essas inconstâncias. Quando eu escrevo, eu penso nas pessoas e na forma como essa mensagem vai chegar, mas eu nunca sei se ela vai chegar da mesma maneira em que eu pensei que ela deveria chegar. As palavras são muito complicadas de se colocar, e eu me sinto muito vulnerável a todo tipo de resposta a esse conteúdo que eu produzo. Penso que ainda falta muito para me tornar um bom produtor de conteúdo, se é que isso é possível. Eu não sei em quanto tempo que eu realmente vou começar a produzir esse conteúdo pensando não apenas na mensagem, mas em todos os detalhes que eu julgo necessários, detalhes que só aparecem a cada novo episódio. Tem momentos em que, pela inconstância das coisas, o caminho que eu vou tomando vai sendo muito diferente daquele pensamento inicial que eu estava tendo.
Como eu disse, é muito difícil conversar com as pessoas, assim como é difícil também se fazer entender. É comum que tenha momentos em que eu não consiga dizer exatamente aquilo que eu gostaria no momento do diálogo, e tem vezes que até na escrita eu sinto que preciso de uma potencialização que eu ainda não tenho ideia de qual seja. Mas, para você entender a minha confusão com isso, eu gosto quando as coisas não acontecem do jeito que é esperado. Porque, enquanto eu penso em levar uma mensagem, eu considero que você também pode transportar essa mensagem para o seu contexto. O podcast ainda me confunde ao tentar escrever e em cada programa eu me vejo experimentando uma coisa nova. Estive conversando com algumas pessoas para saber se eu deveria ou não passar a embater a escrita e fazer ele sem escrever um roteiro e utilizar apenas tópicos daquilo que eu gostaria de falar. Quando eu penso na fala orgânica, que esse tipo de conteúdo me levaria, também eu penso na forma como ele afetaria o jeito que a gente conversa. Ao ver como que a gente se relaciona uns com os outros diariamente, eu percebo o quanto que tudo muda de acordo com a fluidez que é estabelecida naquela relação. Tem momentos em que a gente precisa entender que é necessário parar de falar, para que o outro interlocutor também tenha o seu espaço de fala. Por isso é comum que haja pessoas que não consigam conversar ou manter uma relação duradoura com alguém. Sempre tem algum ponto que ainda precisa ser reavaliado para que tudo realmente tenha seus aspectos positivos e verdadeiros. Todo mundo precisa do seu lugar de fala, e o meu está sendo construído aqui mesmo, nesse podcast. Mesmo você nunca ter visto o meu rosto na sua vida, também está ajudando nisso. Como? Talvez eu possa explicar. Fernando Pessoa já disse uma vez: nunca amamos ninguém. Amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. É um conceito nosso. Em suma, é a nós mesmos que amamos. A ideia que eu crio de você, ouvinte desse podcast, está ligado ao mesmo sentimento que você cria quando me ouve. Mas no fim das contas, eu não sou o que você pensa que eu sou. E nem você é o que eu imagino que você seja. As nossas relações, mesmo aquelas que conhecemos pessoalmente, não são nada mais nada menos que imagens criadas pelo nosso próprio íntimo. O ideal de alguém que só existe pra gente. Portanto, talvez agora você entenda tanto o porquê que é tão difícil explicar para alguém o quanto ela significa pra gente, quanto o tanto que você é importante para eu conseguir produzir esse episódio. Tem vezes que você é apenas um número que aparece nas estatísticas de download do podcast. Mas também tem alguns ouvintes que realmente vêm comentar um simples: o episódio tá bem legal. O podcast, na minha opinião, ajudou muito na melhora da minha escrita e da minha forma de me comunicar, em outros aspectos e lugares. O meu próprio psicólogo diz que para mim tudo que eu faço é terapêutico. E eu já acreditava nisso, mas agora, quem é que sou eu para negar a importância de tudo isso? Eu busco ao máximo deixar esse podcast mais orgânico, e parecer que tudo que está aqui seja mesmo uma conversa em que eu considero que você existe. E está mesmo aí. Mesmo que isso aqui, até o momento, seja apenas palavras ditas a mim mesmo. Aqui, na minha cabeça. Eu quero me aproximar você de mim, para a gente compartilhar das nossas discussões e honrar esse espaço de fala que você está me dando agora, para eu poder entender e me adequar àquilo que você pensa. Existem momentos em que eu me sinto sozinho, e eu não digo só aqui, mas na minha própria vida, e essa sensação de estar sozinho às vezes me coloca muito para baixo, e isso acaba fazendo com que eu leve o meu trabalho para um lugar muito longe do que eu quero que ele esteja. E eu acho que eu mereço ter pelo menos aquilo que eu gosto mais acessível a mim mesmo. Existem muitos momentos em que eu mesmo saboto o conteúdo que eu trago para você. Mas percebe o quanto que isso é estranho? Eu tô fazendo uma coisa que me faz bem, me fazer mal. Produzir conteúdo é muito difícil, mas não pela dificuldade dos prazos ou formalidades, mas pelas imagens críticas que eu, quanto produtor, crio de você, quanto ouvinte. Ou seja, pensando da mesma forma que Fernando Pessoa, eu estou sabotando a imagem que eu mesmo criei. A culpa normalmente é minha mesmo. Entretanto,
Eu gosto de me experimentar e mostrar para as pessoas que fazer isso é bom, porque nos ajuda a pensar em mais possibilidades para a vida, além daquelas que a gente já está acostumado com a rotina. É muito difícil conversar com as pessoas, mas eu acho que é mais difícil conversar com imagens que a gente cria delas. Melhor dizendo, com nós mesmos. Sem o apoio de Aline Sá, Aline Malcher, Eurique Rander, Pedro da Cunha, Pedro Henrique, Paula Balieiro, Ramile Rocha e Tatiane Lopes, esse episódio provavelmente nem chegaria no seu dispositivo. Todos eles acreditaram nesse e em outros projetos do Vírgula Dobrada Network. Se você se sentir à vontade e puder ajudar, apoie-nos. Acesse virguladobrada.com.br/apoie. É isso, muito obrigado e até a próxima.